gostaria de meditar com vocês sobre um personagem do Antigo Testamento que é literalmente muito esquecido. A Escritura fala de pessoas, fala de histórias, fala de existências, dá cores, personalidades, mostra o que tem de bom e de ruim na vida de cada um e deixa para a gente como testemunho, e Deus, mediante o Espírito Santo, nos ensina, nos transforma. A gente gosta muito de personagens como Davi, né? Alguns gostam porque ele teve um monte de mulher, né? Não é isso? Outros que ele era ruivo, outro que tocava na banda, mas a verdade é que ele tinha uma série de problemas. Outros gostam do personagem de José. José, quando você analisa, era um filhinho de papai estragado. Se não fosse Deus dar um couro nele, ele não seria nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem personagens que a gente passa meio batido, como Daniel. Daniel, com servidor público, alguém que estudava, fez faculdade de administração, aí o pessoal já desanima, fazer faculdade de administração. Mas existe um outro personagem que é ainda mais esquecido e que não se pode falar nada errado contra ele, que é Josué. Josué é praticamente negligenciado. A gente cita os 2 ou 3 versículos, mas não se detém na profundidade, toda a complexidade do que ele fez, dos desafios que ele enfrentou, do que ele venceu, e principalmente que ele tinha uma visão completamente diferente dos outros da sua época. E ele era um jovem quando ele começa a demonstrar que ele não olha com os olhos humanos, ele olha com os olhos da fé. Alguém que deveria ter mais ou menos 20 anos, quando dá uma resposta no meio da comunidade e tem uma reação muito agressiva, esse é o personagem que eu quero compartilhar com vocês, e como ele olhava os desafios, como ele enfrentava os desafios de uma maneira completamente diferente. Só para vocês situarem, a gente vai ficar basicamente na passagem de Números 14, 6 a 10, particularmente 7 a 9. Mas no capítulo 13 de Números, a gente vê que o povo chega na porta da terra prometida, saindo do Egito, saindo de uma situação de escravidão crônica, saindo de uma situação miserável, passando pelo deserto, e ele bate na porta da terra prometida. Ele bate na porta da terra prometida e ele vai ter que conquistar objetivos. Vai ter que enfrentar desafios. Alguém que está entrando no mercado de trabalho não tem a sua vaga lá. Alguém que vai para uma faculdade não tem a sua vaga garantida lá. A sua vida vai ter que ser feita, às vezes, até com cotoveladas, até apanhando, até com dificuldades extremas. E o povo de Israel, saindo da escravidão, tem a promessa de Deus de uma terra longe da escravidão, uma terra rica, uma terra que, segundo a terminologia bíblica, fala que tinha leite, tinha mel, mas também tinha McDonald's, tinha Pizza Hut, tinha de tudo de bom e do melhor. E no capítulo 13 de Números, a gente vê a estratégia de Deus quando vai entrar. Deus fala, separa um jovem de cada tribo, prepara eles e eles vão espionar. Eles vão identificar essa terra. Eles vão ficar lá por 40 dias e vão mapear. Olha só a estratégia de Deus. Eles vão fazer inteligência militar, não é isso? Vão dar todos os mapas onde estão as cidades, e esses espias, que tecnicamente a gente chama assim, esses jovens, ficam 40 dias, voltam
E a gente tem que eles dão um relatório. Realmente, olha, a terra é boa. Realmente, a gente trouxe cacho de uva que dá para fazer um monte de suco de uva por bom tempo. Mas tem gente forte, tem gente pesada, tem gigantes na história. Existem desafios a serem vencidos. E todo mundo fica desanimado. E aí a gente tem um personagem que começa a aparecer. Um personagem que a gente conhece como Josué, que recebe o nome de Josué, mas não era esse o seu nome. Olha só que interessante. O Antigo Testamento, o nome das pessoas normalmente está associado a uma mensagem. Normalmente está associado a algo que Deus quer falar para a gente. Números capítulo 13, versículo 16. Depois de citar o nome de todos os espias, os 12 espiões, que foram ficar 40 dias na terra prometida, fazendo mapeamento, identificando tudo, fala, estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, por ordem de Deus. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. O nome de Josué inicialmente era Oséias. Oséias significa aquele que é salvo, alguém que caminha com Deus, aquele que é de Deus. E Moisés muda o nome para Josué, que significa Deus é a salvação. Então Moisés, guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, já tinha escolhido um nome, um jovem que era salvo, para liderar o seu povo. E esse jovem, ele lida com a realidade, ele não é cego, ele participa, ele identifica tudo que existia na terra prometida, ele analisa e ele vai lidar com o pessimismo das pessoas. Ele vai lidar com oposição das pessoas, porque as pessoas têm medo de enfrentar desafios. As pessoas, muitas vezes, não olham se o copo está meio cheio ou meio vazio, elas olham que não tem copo nenhum. E Josué, acompanhado de Calebe, eles não olham dessa maneira, eles olham com os olhos da fé. Eles olham de uma maneira completamente diferente do que as pessoas olhavam. E eles não se desanimam, eles não entregam os pontos, eles não voltam atrás, eles não desistem do que Deus tem preparado para eles. Eles não abandonam o projeto que Deus deixou desde o princípio para o povo de Israel. Assim como não deixa desde o princípio que Ele tem de melhor para a vida de vocês. Mas, qual os olhos que vocês vão olhar? Números 14, versículo 10, a gente vê o que muitas vezes a oposição vai fazer. A gente vê qual era o esporte principal que o judeu gostava de fazer. Não era futebol, não era tênis, era o famoso apedrejamento. Se eles não tinham nada que fazer, vamos apedrejar alguém? E aí, quando eles ficam com medo da tarefa, quando o povo de Israel, do antigo Israel, se defronta com uma missão que parece ser difícil, que parece ser impossível, o que eles falam? Vamos voltar para o Egito. Nós estávamos tão bem lá como escravos, nós estávamos tão bem dependentes do pecado, porque o Egito está associado ao pecado, à idolatria. Eu quero abandonar a presença de Deus. O caminho que eu tenho pela frente com Deus é extremamente difícil. Números 14, 10. Então disse toda a congregação
que os apedrejassem com pedras. A reação da dificuldade foi de voltar para trás. A reação de Josué e Calebe, mediante o olhar da fé, foi de ir adiante. E o que aconteceu? Oposição. Vamos matá-los. Essa situação, essa dificuldade, esse transtorno, essa barreira que muitas vezes nós vamos ter que enfrentar, que muitas vezes os jovens vão enfrentar, com 20 anos, ele deveria ter mais ou menos 20 anos, a gente vai analisar como que Josué lida com isso. Como que um jovem de 20 anos vai contra a opinião dos 10 outros espias, vai contra toda a congregação. Por quê? Porque ele não olha com os olhos somente humanos. Eu gostaria primeiro que vocês abrissem comigo em Êxodo 24, 13, porque lá a gente já tem a figura... Opa! Minha colinha. Êxodo 24, 13, fala já de Josué. Josué é alguém que buscava a Deus. Josué, ele participava das ações de Deus. Josué não era alguém que de repente toma uma atitude. Josué, desde o princípio, ele estava sendo preparado por Moisés, aceitando o que Moisés falava, acompanhando Deus em todo o seu ministério, atuando de tal maneira que Josué fosse transformado e preparado para o momento de decisão, para o momento de dificuldade, para o momento em que fosse defrontado com algo mais sério. Êxodo 24, 13 fala: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Esse jovem, quando Moisés fala, vamos para a igreja, vamos para a presença de Deus, ele vai. Ele aceita. Ele não se omite disso, ele participa. Esse mesmo Josué é o que Moisés escolhe para ser seu futuro líder, o futuro líder de Israel. Antes de ter um olhar de fé, você tem que buscar Deus. Antes de você enxergar além do simples desafio, você tem que caminhar com Deus. Ao mesmo tempo, Deus já tinha se revelado na vida de Josué, antes de enfrentar um desafio grande, um desafio enorme, um desafio até que parecia intransponível. Os espias que voltaram da terra prometida, eles descreveram que a terra era habitada e existiam gigantes. Por que gigantes? Eram bem mais altos que eles? Provavelmente não. Mas provavelmente eles ainda tinham a mentalidade da escravidão. Mentalidade da escravidão do pecado, mentalidade de não depender de Deus. E Josué foi preparado por Deus e preparado por Moisés para uma missão de estabelecer território. E naquela época o estabelecimento de território não era assim, dá um pedaço para mim que eu quero morar. Era na espada, era na briga. E a gente vê em Êxodo 17, 9,
Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai pela peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Josué já tinha experiência de guerreiro, porque Josué vai ser um general. Ele é chamado para a batalha. Esse é o grande ministério dele. E ele vê a ação de Deus. A ação de Deus mediante a mão de Moisés. Ele já vê a ação sobrenatural. É alguém que busca Deus, é alguém que percebe Deus, e é alguém que avalia o problema e enxerga com os olhos da fé. Diferente dos outros 10, diferente daqueles que tinham ido com ele, visto as mesmas coisas, eles enxergavam além. Vamos voltar para o nosso texto de Números 14. Já falei para vocês que os espias dão o relatório e a população toda fala: vamos voltar para o Egito? O desafio é muito grande. Vamos desistir tudo? Nós vamos ser mortos. Nós vamos perder. Não adianta eu fazer vestibular. Não adianta eu pleitear aquele emprego. Não adianta eu me esforçar. Não vai dar em nada. É isso que a congregação toda estava falando. É isso que a congregação toda clamava. Números 14, 4, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Vamos fechar a igreja. Época de pandemia mesmo, ninguém vai na igreja. Vamos ficar tudo online, né? Não precisa. Está tão bom ficar em casa. Olhos da fé. Versículo 6, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas. O que significa rasgar sua roupa? Estava velha, eu quero trocar de roupa. Se sentiram envergonhados. Quanta bobagem vocês estão falando. Se sentiram ofendidos ao extremo. Versículo 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Promessa de Deus: eu vou dar para vocês uma terra boa. Promessa de Deus para vocês: eu vou te dar vitória na sua vida pessoal. Eu vou dar vitória na sua vida profissional. Eu vou te dar vitória na sua vida familiar. Eu vou te dar tudo de bênçãos para você. Mas é muito difícil acontecer isso. Pesa muito ser cristão. Vamos voltar para o que era antes? Josué e Calebe se sentem absolutamente indignados. E eles estão confirmando: as promessas de Deus são muito boas. As promessas de Deus são excelentes. As promessas de Deus são fantásticas. Só os dois estão falando isso. Porque o resto, a gente já viu o que eles querem fazer? Pegar pedra. Se o Senhor, e falaram, 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Ele está colocando dependência de Deus. É muito interessante. Ele está preparado, ele fez mapeamento de toda a região, um bom militar, sabe das defesas, sabe do que interessa, mas mesmo assim ele não está falando: eu vou porque eu sou bom.
Ele não está parecendo jogador de futebol, porque vai falar, jogador de futebol sempre fala plural majestático, porque nós vamos resolver o jogo, né? Nós vamos marcar os gols. Não, ele está falando, se o Senhor se agradar de nós. Ele tem a parte racional, ele encara a realidade, ele sabe que vai ter dificuldades, mas ele testemunha se o Senhor se agradar de nós. Então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. E aí ele dá uma cotovelada. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Existem pessoas que olham para os desafios, pessoas que reconheceram Jesus como Senhor e são rebeldes. Não aceitam o que Deus fala, não aceitam a verdade de Deus, e a gente sabe que vai quebrar a cara. Não temais o povo desta terra. E às vezes as coisas são complicadas. Teve um jovem que me perguntou, teve o talk show que o pastor Rodrigo organizou, mas o pessoal quer me comer vivo no trabalho. Todo mundo quer destruir o meu fígado. Todo mundo tem uma inveja tremenda. O que eu faço? Nada. Faz nada. Você está na dependência de Deus. E não tem jeito. O mundo nos ama ou nos odeia? Nos odeia. E mais ainda, dependendo, você causa uma artrite de cotovelo nas pessoas que não tem tamanho. Artrite de cotovelo significa dor de cotovelo. Por quê? Porque as pessoas começam a identificar a bênção de Deus na vida de vocês e começam a ficar com inveja. Tem família, tem estrutura, tem emprego, tem trabalho, tem saúde, e a gente sabe que isso provém de Deus. Porquantos tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra. A gente não deve temer o povo desta terra. Porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. E aí a gente já viu no versículo 10 que eles vão tentar fazer o quê? Como oposição, apedrejar. Muitas vezes dentro da igreja a gente tem uma visão de fé, uma visão de alguma coisa para o futuro, e tem o pessoal da famosa oposição. Mas tá bom assim, por que nós vamos mudar? Eu falei para vocês de igreja aberta, igreja fechada. Tem oposição para manter a igreja fechada. É tão bom, tão cômodo. Olhos da fé. Oposição nós vamos enfrentar se nós estivermos nos caminhos de Deus. O interessante é que existe a oposição e, ao mesmo tempo, a gente tem a ação de Deus. Nós temos a ação de Deus tanto nos fortalecendo, como nos restaurando, como nos confirmando. O próprio versículo 10 fala: porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Números 14, 10. Glória de Deus é qualquer manifestação visível. Um raio, luz, qualquer coisa. Nesse sentido, Deus intervém na vida de vocês, protegendo muitas vezes de males, de coisas que o mundo vão querer impedir a ação, a obra de Deus na vida de vocês. E o povo que negou a ação de Deus, ele ainda foi punido. O povo que negou a ação de Deus não pôde entrar em Canaã, porque não enxergou a terra prometida. E volta e fica vagando, e fica perdido no deserto,
por anos e anos a fio. Fica 40 anos. E somente Josué entra na terra prometida. Josué encarou todos os desafios da sua vida com o olhar da fé. Essa foi a característica de Josué. Diferente de outros personagens, diferente de outras situações, Josué, ele encarou sempre todos os desafios com o olhar da fé. E Josué foi caracteristicamente um general de guerra. Essa é a característica principal dele. Por curiosidade, Davi lutou 8 a 9 batalhas. O pessoal tem uma dúvida se são 8 ou são 9. Josué, ele batalhou e venceu 13 batalhas. Por que vocês estão falando 13 e estão dando risada? Aí a Bíblia não está pensando em nada atual em relação ao número 13. Mas Josué lutou, venceu 13 batalhas. Ele é considerado o grande general do Antigo Testamento e muitas vezes esquecida, muitas vezes omitido. E a maior batalha conhecida é da cidade de Jericó, que ele destrói uma cidade fortificada, uma cidade, até certo ponto, intransponível. Josué, como jovem, de 20 anos que a gente viu, ele dá um passo de fé, indo contra tudo, indo contra todos, se posicionando que ele quer seguir a Deus. Deus confirma isso, Deus mostra na vida dele, Deus abençoa ele, enquanto que todos aqueles espias, toda aquela população que não enxergou com os olhos da fé, morreram no deserto. Josué caminhou com Deus e entrou na terra prometida. E Josué, que o nome era Oséias, passa a ser Josué porque ele é o agente da salvação, ele é quem abençoa as pessoas, ele é quem mostra que Deus é a salvação, consegue estabelecer todo o povo de Israel na terra. Ele consegue, mediante os olhos da fé dele, mediante a ação dele, mediante Deus atuando, consegue fazer o que seria impossível. Josué, capítulo 1, versículo 6 a 8, até o 9, a gente sabe muito bem o versículo. A gente usa muito como motivacional. Só que antes de chegar a isso, Josué teve que enfrentar dificuldades, teve que enfrentar quase a morte, teve que enfrentar todo mundo do contra, mas Deus estava com ele. Josué 1,6 fala: esforça-te e tenha bom ânimo. Nós vivemos uma época de grande depressão agora. Só escutar a rádio, televisão, você fica desesperado. Você pergunta, quem vai ser preso hoje? Sou eu que vou ser preso? Será que meu pensamento é como é que é o nome? Democrático, né? Agora que se fala. Esforça-se e tem bom ânimo. A gente precisa se esforçar? Precisa esforçar. A gente não pode se desanimar? Não pode se desanimar. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhe daria. Deus confirma as bênçãos nas nossas vidas. Deus confirma o que Ele tem reservado. Tão somente esforça-te. É interessante por quê? Porque repete esforça-te. O que nos cabe? Esforço. O chinês tem um ditado que, para você conseguir uma coisa, é 90% de transpiração e 10% de inspiração.
Então, compre um desodorante e transpire para tudo que você for fazer. Trabalhar, estudar, gastar tempo. A rede, dormir na rede, nunca deu vitória para ninguém. Só para o dono da rede, né? Só para quem vende a rede. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Nós devemos caminhar com o Senhor, segundo as Escrituras, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Não somente Josué conseguiu estabelecer o povo de Israel na terra prometida, como para ele também foi vitória pessoal. E então prudentemente te conduzirás. E no 9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. De novo, ele repete. A gente não pode se desanimar. Dá vontade de desanimar algumas vezes? Acho que não é algumas, não, né? Acho que por hora, dependendo do dia, a gente quer se desanimar o tempo inteiro. A gente não deve se desanimar e a gente deve esforçar. A gente deve ser teimoso. A gente deve, como Josué deu o testemunho dele, enfrentar os obstáculos segundo os olhos da fé. Israel foi beneficiado pela visão, pela persistência, até teimosia, a gente pode falar, né? Que era mais fácil Josué, desde cara, falar, então vamos voltar para o Egito mesmo, acabou, não quero mais saber de nada. Um monte de gente querendo bater nele, só ele estava certo, ele, Caleb, o resto tudo estava errado. Olha a pressão que existia para ele contra. Mas ele mantinha a visão da fé. Josué, capítulo 24, versículo 29, fala uma coisa interessante. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, já recebeu um título de servo do Senhor. Ele está recebendo um carimbo, uma validação de Deus, que ele era servo. Faleceu, sendo da idade de 110 anos. Com que idade morreu Josué? 110 anos. Já pensou 110? Nós tivemos o Johnson aqui que está com 90 e pouco, né? Se não fosse o vírus chinês já há mais tempo. Esse servo de Deus foi abençoado com uma vida longa. Todo mundo da geração dele morreu. Mas ele prosperou em idade. Deus abençoou ele, porque ele enxergou com os olhos da fé. Ele não foi para trás. E sepultaram no termo da sua idade, em Timnat-Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito depois de Josué, e sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Por quem que eles sabiam? Pela atuação, pela determinação que Josué tinha feito. Porque Josué, literalmente, se manteve fiel, teve os olhos da visão da fé, e não somente da dificuldade. E o mais interessante é que Josué, além de general, ele testemunhava. Mais do que ser abençoado,
ele tempo inteiro confrontava as pessoas para decidir que caminho deveriam seguir. Um versículo que vocês conhecem muito, e nem muitas vezes sabem o contexto, eu também até esqueço o contexto, se encontra no capítulo 24, versículo 14. Josué, agora, pois, temei ao Senhor. Velhinho está testemunhando. Velhinho está falando de Deus. E com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Muitas vezes o cristão traz coisas do passado, deuses do passado, e que precisam ser jogados para fora. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Ele está colocando o povo de Israel diante de decisão. Quem você quer seguir? Escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo coloca isso daí em casa, né? Tem lá o versículo da parede, né? Não é isso? E a gente até esquece quem escreveu isso. Alguém que viu sempre pelos olhos da fé. E idoso, ele está conclamando o povo, testemunhando para andar no mesmo caminho dele. 16, então respondeu o povo e disseram, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos os outros deuses. Josué deu um exemplo de fé, deu um exemplo de determinação, deu um exemplo de caráter, deu um exemplo de bênçãos na vida pessoal, teve família, teve reconhecimento público, viveu até 110 anos. Josué é um exemplo de olhar para a fé. E eu só queria terminar com uma última passagem, quando a gente fala olhar de fé. Olhar de fé, o autor de Hebreus fala o que é o olhar de fé. O olhar de fé não é somente olhar o impossível, o olhar de fé não é somente olhar o que Deus tem como promessa, mas é alguma coisa mais concreta. O autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, fala, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. A nossa vida, a nossa fé, a nossa visão, a visão de Josué era para o Messias. O Messias que havia de vir. E nossa visão de fé é para o Jesus que veio e que vai voltar. E o autor de Hebreus fala, autor e consumador da nossa fé. E continua, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Você está com uma dificuldade? Os gigantes estão aí na porta. E olha que tem gigante para valer. Dificuldade não falta. A geração que está entrando agora, 16, 20 anos, eu posso falar que está um desastre. O que eu tenho recebido de adolescente ansioso, que fala, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não sei, faculdade está fechada. Vestibular, cursinho, tudo online, não aguento mais. Teve um adolescente de 17 anos que falou uma coisa que eu nunca imaginei ouvir. Ele falou, não consigo mais jogar videogame. Alguém já ouviu falar um negócio desse? Porque ele ficou trancado e não aguentava mais. Ele falou, não tenho amigos para conversar. Olha a dificuldade que os jovens estão vivendo no dia de hoje. Olha as dificuldades que eles vão viver. Vocês pensam que a coisa vai acabar? Não vai acabar, não. As escolas estão um desastre, os professores não querem dar aula, já não estava bom, né?
Agora então os professores estão com desculpa, começam a ficar doente quando tem que reintegrar. As crianças de 5 anos usando máscara, despersonalização da pessoa. Não estou falando para não usar, estou falando da situação, são coisas diferentes. Senão daqui a pouco o Xandão me manda prender também, né? Não estou falando nada disso. A realidade que a gente tem, ela é extremamente complicada. Desafios para os jovens e adolescentes. Se os jovens não olhar com o olhar da fé, eles vão voltar para trás. Eles vão voltar para o pecado. Mais do que nunca, os nossos jovens precisam de Deus. Precisam de Jesus na vida. Vamos curvar a cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo testemunho fiel de Josué. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra revelada, que nos conforta, nos anima, nos instrui. Que o Senhor nos capacite dentro de todas as nossas dificuldades. Te agradecemos porque o Senhor tem nos protegido. Te agradecemos porque o Senhor tem defendido a nossa fé, Senhor. Assim como o Senhor manifestou a tua glória para Josué, tirando todo aquele ataque, que o Senhor manifeste a tua glória também nos nossos tempos. Que o Senhor proteja a tua igreja, proteja os nossos jovens, proteja aqueles que te temem, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.